Saudações, conspiradores aquarianos, mais um programa Realidade Fantástica, mais uma conversa, né, fantástica, hoje abordando um tema que, olha, vai balançar aí as mentes e também os corações, um tema que talvez até surpreenda, como me surpreendeu quando eu pesquisei mais, que é a Operação Prato. Você sabia que a Força Aérea Brasileira esteve diretamente envolvida na pesquisa de aparecimentos e intervenção ufológica aqui no Brasil? Pois para falar disso, o assunto é fascinante. Para falar disso, nós convidamos uma vez mais nosso querido amigo, um dos maiores ufólogos hoje vivos no planeta, que é o Rafael Cury, que é editor, é publicitário, diretor do Instituto Galileu Galilei, e uma pessoa que tem, a vida dele se confunde com a ufologia brasileira e mundial, né? Porque se dedica praticamente 24 horas por dia ao tema, além de outros correlatos. Tudo bem com você, Rafael? Prazer, Jamil, estar aqui novamente. Com certeza, o prazer é nosso. Olha, Rafael, devo te falar que a tua primeira entrevista para nós deu um resultado, sabe? Tá tendo um apelo popular fenomenal, viu? Parabéns pela tua credibilidade. Eu agradeço e é evidente que se há sucesso, em razão da qualidade do programa. Eu tenho acompanhado os demais programas que você tem realizado com a equipe e só tenho a agradecer esse espaço, né, que você tem oferecido a todos nós aí. Muito Essa obrigado. é a nossa missão, Rafael. Muito obrigado. E você, as portas aqui, você sabe que estão abertas. Rafael, para abrir os nossos trabalhos aqui, né, sobre esse tema palpitante que é a Operação Prato, eu queria te perguntar, o que estava acontecendo em Belém do Pará em 1977? Então, nesse período, mais precisamente numa região chamada Bacia de Colares, que é, como você disse, próximo a Belém, um fenômeno que na época foi denominado, inclusive pela mídia local, pela mídia impressa, como o fenômeno chupa-chupa. Chupa-chupa. É um nome um pouco apelativo, meio forte, mas foi eternizado pela própria mídia, pela própria imprensa local. Resumia no quê? Bolas, estranhos fenômenos, né, de bolas luminosas perseguindo pessoas, emitiam fachos de luz, paralisavam pessoas. Paralisavam pessoas, e através desses fachos de luz era constatada a retirada de sangue humano. Que coisa. E aquilo causou, evidentemente, um alerta geral na comunidade, forçando a Força Aérea Brasileira a tomar uma providência e encaminhar uma equipe para lá. Isso que eu ia te perguntar, o que fez a Força Aérea Brasileira se envolver no caso, né? Porque se fosse um caso simples de balão, alguma coisa assim facilmente explicável, não teria porquê. Mas chegou a um nível de gravidade que obrigou uma Força Armada a se envolver. Com certeza, porque foi toda uma comunidade que estava sendo atingida, a repercussão, como disse, através da mídia. E a Força Aérea, ela já estava acompanhando essa temática há décadas. Não, tá brincando. Há décadas. Pelo menos nos anos 60 foi criado o CIOAN, que era um sistema de investigação de fenômenos aeroespaciais, e na 4ª Zona Aérea de São Paulo tinha lá um QG. Então a Força Aérea sempre pesquisou, sempre pesquisou. Nós pudemos constatar também, quando visitamos o Comando Aeronáutico, sim, nós vamos falar disso. Vamos falar sobre isso, que os registros desse fenômeno já ocorriam desde os anos 50. O primeiro registro, inclusive, no Comando Aeronáutico foi de um piloto da Varig, que observou um UFO e foi registrado, então, lá nos idos dos anos 50. Então a Força Aérea Brasileira, a FAB, sempre acompanhou esse fenômeno ufológico. Sempre, com denominações diferentes. Especificamente nesse caso, de Belém do Pará, foi denominado de Operação Prato, em homenagem aos nossos irmãos castelhanos que denominam o fenômeno como platos volantes. Platos volantes seriam os discos voadores. Discos voadores, platos volantes, por isso foi denominada de Operação Prato. Se não me falha a memória, o próprio comandante Iranger que optou por esse nome, que foi o grande personagem do caso, desse fenômeno ocorrido lá em Belém do Pará. Então, pelo que você está falando, havia OVNIs intervindo, paralisação de pessoas, retirada de sangue humano, quer dizer, havia quase um fenômeno agressivo, né? Quando a aeronáutica se instala, eles ficaram quanto tempo ali na região? Você sabe mais ou menos? Olha, tem assim, informações controversas, mas pelo menos 4 meses de plena atividade. Então tinha um grupo maior, que foi inicialmente,
Depois foi diminuindo o número de militares e até que em um determinado momento se encerrou a Operação Prato, supostamente se encerrou, né? Supostamente. Vamos falar disso também. Rafael, a gente sabe então desse envolvimento da FAB, ela constatou a veracidade do fenômeno. Sem dúvida nenhuma. E documentou, inclusive. Documentou. Existem centenas de fotografias que foram coletadas, filmagens, depoimento de testemunhas, as vítimas, principalmente. Então, a Operação Prato coletou muitas informações. E até, podemos falar oportunamente, houveram experiências de militares que estavam lá com o fenômeno UFO. Nós vamos chegar nisso, né? Mas eu quero agora focar, Rafael, que a gente sabe que quem comandou toda essa operação foi o coronel, né, saudoso coronel Irangê Holanda, né? Tem uma história estranha envolvendo ele, mas eu quero que você fale sobre o coronel Holanda, o papel dele na Operação Prato e qual que é o mistério que envolve esse personagem. O coronel, ele foi, como a gente já frisou, o grande responsável pela operação. Ele era o comandante da operação, todas as atividades que envolveram a Operação Prato estiveram sob o domínio dele. O coronel Irangê, uma curiosidade aqui para a gente colocar, ele em depoimentos que ele realizou um pouco antes da sua morte, nos idos dos anos 90, ali por 97, mais ou menos, antes de ele falecer, ele concedeu entrevistas a pesquisadores. Ele estava muito entusiasmado. Eu havia feito, inclusive, junto com outros colegas, um convite para ele participar do Fórum Mundial de Ufologia. Ele aceitou. Que bacana. E nesse depoimento ele fala assim, amplamente sobre tudo que ele testemunhou. E, inclusive, Jamil, ele frisa bastante nessa entrevista que ele provavelmente foi abduzido também. Olha, ele teria coisa. tido uma experiência de abdução. E ele mostra na entrevista um fragmento supostamente recebido a bordo desse objeto que estava alojado no seu braço. Que fantástico. Ele acha que era um implante, alguma coisa nesse sentido. Existe muita polêmica em torno da morte do coronel Irangê porque ele cometeu suicídio. Sim. Muitas especulações, muitos ufólogos, aquelas teorias conspiratórias, né? O coronel teria muito mais para falar. Logo que ele falou sobre as experiências, acho que suicidaram, né, o coronel. O que se suspeita, parece. Mas não, assim, os pesquisadores mais diretamente envolvidos com o Irangê constataram que era realmente eram problemas que ele já havia enfrentado, estava enfrentando familiares com sua esposa. Ele andava muito depressivo, e a ufologia nesse momento era um estímulo para ele. Para ele, né? Ele já estava assim muito depressivo. Então foram causas naturais, na verdade, um suicídio motivado por problemas de ordem pessoal, familiar, e aí as pessoas se aproveitaram. Então é bom deixar claro isso. Mas a ufologia naquele momento, ele falou, ele poderia estar já até pensando em algo, há informações que ele já havia tentado algo, e aí ele quis talvez dar uma contribuição à sociedade brasileira e humana, revelando informações até então extremamente sigilosas. Claro, porque ele foi o homem que comandou a Operação Prato, né? Então, para ele falar, exatamente, comprovar, além de ser um ato de muita coragem, foi, como você falou, né? Um benefício à sociedade. E era negado pelos sucessivos comandantes da aeronáutica. Sempre negaram, nunca existiu a Operação Prato, nunca existiu. Mesmo o coronel Irangê Holanda revelando, era negado. Continuavam negando. Até que em 2005, nós fomos convidados pelo Comando da Aeronáutica a visitar os arquivos da Aeronáutica. Você estava lá junto? Estava lá, éramos em 6 pesquisadores, tivemos uma série de experiências dentro do Comando, entre elas o acesso a uma das pastas da Operação Prato. Que coisa. E ali foi um momento de muita emoção para os ufólogos que lá estavam. Nós tínhamos 3 pastas. Uma com o primeiro depoimento coletado pela Aeronáutica do piloto da Varig, mostrando que desde os anos 50 eles pesquisam. A segunda pastinha, Operação Prato,
e uma terceira passa sobre a Noite Oficial dos Discos Voadores, sim, que foi em 1986. Então, 86. foi uma emoção grande para todos os ufólogos, porque, claro, alguns se identificavam mais com a Operação Prato, outros estavam mais ali no maio de 86, a gente meio que se dividia ali, mas amplo registro de fotográfico e de depoimentos, croquis, desenhos da Operação Prato. Quer dizer, foi um reconhecimento da aeronáutica que, olha, realmente nós estivemos... A partir daquele momento, né? O que eu posso te dizer também é que, além das fotografias que estavam ali, existiram filmagens. Opa! Nós não tivemos acesso às filmagens, mas elas existem. Elas existem, essas filmagens? Existem. O próprio Uranger, em algumas oportunidades, falou que foram feitas filmagens. Eu cheguei a ver, não sei aonde, Rafael, não sei se foi na internet, eu não sei se isso procede ou não, você pode me falar. Inclusive desenhos feitos por militares das naves. Exatamente. Isso é real. Tem desenhos feitos pelo próprio Uranger, coisas que ele viu. Eles ficaram lá em torno de 3, 4 meses, em acampamento, 24 horas, e é claro que tiveram muitas experiências, viram muitas coisas, desenharam, fotografaram, filmaram. Além dos testemunhos das pessoas que eram vítimas, inclusive, desse fenômeno. Que outros militares que você pode citar que tiveram conexão com a Operação Prato? Olha, tem alguns militares assim que eram de subalternos do comandante Uranger. Então não tinham tanta expressão. O grande comandante era o Uranger, o grande nome. Outros nomes, existem, parece que um ou outro ainda vivos, né? E qual que é o envolvimento parece que tem envolvimento de uma médica, que é a Velaide Ceci. Exatamente. Qual que é a participação dela em toda essa... Uma médica da época, né? E ela foi acionada muitas vezes para atender essas vítimas. Então a própria doutora Velaide declara que essas pessoas tinham grande anemia por ausência de sangue, existiam marcas estranhas que ficavam no corpo dessas pessoas e alguns casos foram fatais. Tá brincando, chegou a ter casos fatais. Sim, ditos pela própria doutora Velaide. Então era um fenômeno preocupante. Não foi à toa que o Comando Aeronáutico mandou uma equipe para lá. Isso assustou a população. Eu me recordo que o fenômeno chamou tanta atenção que pesquisadores de grande renome estiveram lá. Posso citar dois, por exemplo, Bob Pratt, que foi um monstro aí da ufologia já falecido, e nada mais, nada menos do que Jacques Vallée. O Jacques Vallée esteve fazendo pesquisas na região. Um outro fato interessante foi o livro do nosso amigo Daniel Rebisso, sim. Vampiros Extraterrestres na Amazônia. Um livro, apesar do nome polêmico, ele retrata todo o fenômeno do chupa-chupa, como foi batizado, e mostra vários casos. Então houve uma repercussão internacional e a participação de grandes pesquisadores que estiveram aqui no Brasil para acompanhar mais de perto esse fenômeno que lá ocorreu. Agora uma pergunta que cabe, Rafael. A Operação Prato, né? Ela foi reconhecida pela FAB, né? Depois de ter sido negada por anos a fio, mas ela se encerrou, parou ali e acabou com a cessação dos fenômenos, ou pode-se dizer que ainda existe alguma coisa em curso? Olha, quando você foi assim pesquisar a fundo a Operação Prato, houveram assim muitos testemunhos de alguns militares e tal, de que ela, com o tempo, ela foi diminuindo a sua intensidade, mas não que ela tenha sido encerrada. O que eu posso colocar assim, de forma até em primeira mão aqui para os teus telespectadores, furo do Realidade Fantástica aí. É que recentemente, numa fonte muito segura da aeronáutica, ele ficou até muito entusiasmado quando soube. Ele me mandou informações de que a Operação Prato atualmente ela ainda existe com outro nome. Nossa, isso com é o fantástico. nome de Operação Carajás. Puxa vida, que furo, hein, gente? Então, quer dizer, continuam coletando informações, pesquisando e enriquecendo nossos arquivos aí. Aqui no Sindacta nosso, aqui em Curitiba, nós temos um setor lá. Isso não é segredo, não é segredo para ninguém. Dedicado à pesquisa ufológica. Dedicado a registros, a conteúdos, até tem militar. Tem um nosso saudoso Mauro Baruch. Lembro dele, claro. O Mauro uma vez fez uma matéria lá no Sindacta 2, entrevistando um dos coronéis ali, e ele falou, e aí, é verdade que tem uma sala secreta, alguma coisa? Ele deu um sorrisinho.
O brigadeiro ali deu um sorrisinho, falou, outro dia a gente fala sobre isso. Que coisa. Então existe, né? Continua existindo. A aeronáutica realmente pesquisa, a Marinha pesquisa, o Exército Brasileiro pesquisa. Nós sabemos, por exemplo, que o famoso caso Varginha teve envolvimento está sob o domínio do Exército Brasileiro. A ESA teve envolvimento ali forte, né? Porque a gente esteve, quando eu estive no Comando da Aeronáutica, em 2005, nós perguntamos, e o caso Varginha? Chegaram a perguntar para ele. O brigadeiro Azambuja, estava nos acompanhando. E o coronel Azambuja falou. É brigadeiro ou coronel ele? Brigadeiro. Brigadeiro Azambuja. Agora fiquei confuso aqui, mas acho que é brigadeiro. Brigadeiro Azambuja. A gente pesquisa. Brigadeiro Azambuja. Ele fala assim para nós, insinua que é uma coisa voltada mais para o Exército. A aeronáutica não teve uma participação e termina dizendo o seguinte. Ele fala, mas eu posso abrir portas para vocês. Hein? Olha que coisa. No sentido de que tem Marinha e tem Exército, vocês querem. Aqui nós estamos falando na fenômenos aéreos, né? E nós ficamos muito felizes com essa abertura, porque o brigadeiro JC, que era o comandante do Condabra, no final lá da nossa visita, a gente cruzou com ele assim, sem querer, e ele falou, eu sou entusiasta do fenômeno novo, eu gosto de ler e tal. E alguns anos depois a gente conseguiu fazer com que todo esse pessoal aí, citando principalmente o brigadeiro JC, o coronel Excelente da Escola de Sargento das Armas, Escola Superior de Guerra, coronel Excelente, e o ex-comandante do nosso SINDACT aqui, o Leônidas Medeiros, assim como o Marcos Pontes, nossos frontes, participassem dos nossos eventos. Que coisa. Nós colocamos dentro do auditório grandes militares falando inclusive das suas experiências. Puxa. O brigadeiro Leônidas Medeiros, que hoje está num patamar, está subindo aí, eu não duvido que amanhã depois vai ser até um ministro aí da aeronáutica, ele palestrou no congresso nosso dizendo que entrou dentro de caça da Força Aérea Brasileira para perseguir UFOs, para interceptar UFOs. Ele falou isso? Falou isso dentro do nosso evento. Assim como o brigadeiro JC sabe muito falar algumas coisas, outras ele guarda, mas fala abertamente sobre esse tema. Isso foi uma conquista dos ufólogos e da ufologia organizada. Quando ela se organiza, ela consegue. Rafael, uma pergunta que cabe. Duas, na verdade. Primeiro, esse fenômeno chupa-chupa, ele foi localizado ali naquela região. Eu quero perguntar, ele se repetiu, tem registros dele em outros países ou foi uma coisa realmente característica ali daquele período? Foi uma região, uma coisa característica da região ali. Devem existir casos isolados. Né? A agressividade do fenômeno UFO, a perseguição de UFOs a pessoas, a emissão de faixas de luz paralisantes e tal, existe em outros casos. Isso já é conhecido, né, da ufologia. Mas na proporção do que ocorreu ali não é única, tanto é que atraiu a atenção de autoridades, atraiu a atenção de pesquisadores, renomados pesquisadores. Então foi uma coisa assim meio que exclusiva daquele momento, daquela região. É possível que se nós formos, né, naquela região hoje, talvez existam pessoas que lembrem do caso, que ainda estejam vivas. Com certeza, a própria doutora Velaide Cecim, ela é uma pessoa que a gente conversa de vez em quando, ela confirma ainda. Ela confirma, ela já palestrou recentemente sobre esse tema, ela é uma conferencista nessa área. Existem militares sobreviventes dessa época aí. Puxa vida. Pois é, o que a gente gostaria de perguntar também, Rafael, você deu algumas informações aqui em primeira mão para o nosso programa da Operação Prato. Olha, se você ainda duvidava que existe alguma coisa acontecendo, não é mais o momento de duvidar, né? Porque a partir do momento que instâncias governamentais como Força Aérea Brasileira se envolve e com registros palpáveis, né, que você teve a felicidade de ter na mão, a coisa é outra. Por que essa fissura das Forças Armadas, isso em todos os casos ufológicos, de segurar essas informações, Rafael? Isso é uma coisa que ninguém nunca me explicou. Por quê? Vai gerar pânico na população? Por que tem que abafar sempre? Por que tem que esconder? Olha, existem muitas hipóteses que são debatidas. Primeiro, deixar claro para as pessoas que nos acompanham que muitos falam, a NASA sabe disso, a NASA esconde, a NASA contra... Não. Quem comanda o tema UFO em todos os países é a Força Aérea de cada país.
São eles que têm o domínio sobre esse assunto. É evidente que, se você falar em NASA, eles têm aí a corrida espacial, os astronautas tiveram experiências no espaço, eles estão aí observando o cosmos, o universo, e tem esses registros. Mas as Forças Armadas as Forças Aéreas, principalmente, são as que dominam essa temática. Há uma política de acobertamento que vem já desde os anos 40. Ah, tá. Como assim, um comando geral, digamos assim, patrocinado principalmente pela maior potência da época, que eram os Estados Unidos. A gente pode até um dia, quem sabe, fazer um novo programa, falar sobre o MJ-12, que é fascinante, Movimento Majestic 12, que é um projeto americano. Então tá confirmado. Espere que virá um programa sobre o Majestic 12. Majestic 12 é uma coisa fantástica, que nos anos, ali nos idos dos anos 50, foi criado um grupo fechado pelo governo americano para impor o sigilo total ao fenômeno novo. Inclusive houveram vítimas fatais desse sigilo. Um secretário de Estado americano foi supostamente eliminado porque queria fazer revelações sobre nós vamos falar disso. Guarda as informações para um outro programa. Então, mas nessa linha eu queria te perguntar, Rafael, pelo que você está falando, porque existem alguns folclores na ufologia, né? Por exemplo, a questão dos HDP, dos Homens de Preto. Isso é folclore, isso é exagero, ou realmente existem personagens que de vez em quando se apresentam e coíbem a... É tema pro MJ-12. Então vamos deixar para esse programa. Principalmente nos anos 50, 60, esses personagens eram muito frequentes. Eles eram observados visitando testemunhos, militares e tentando impor o silêncio. Quem são? Né? É uma interrogação. Agora, a política de comportamento, a minha experiência diz, nenhum governo pode... Vamos pegar um exemplo aí, todo mundo fala do Trump. Né? Do Trump, imagina o Donald Trump chegar, falar para a comunidade mundial, olha, nós estamos sendo visitados há milênios, ou há séculos, ou há dezenas de anos, por uma forma de inteligência, né, superior à nossa tecnologia. Como é que acontece? As instâncias religiosas, culturais, tudo pânico, que aí entra aquela coisa do Orson Welles, naquela transmissão radiofônica que gerou pânico. Segundo, como que um governo pode divulgar algo que não domina? A maioria dos pesquisadores acredita que não há um domínio por parte também de alguns governos. Eles estudam também, como nós ufólogos. Estão um passo à frente, porque eles têm uma tecnologia que nós não temos, eles têm equipamentos, têm informações, mas talvez eles não tenham esse domínio para chegar e abordar mais precisamente esse tema. Agora, já houveram situações em que a gente observa que parece que há um comando oculto, talvez, preparando a humanidade, ou utilizando o cinema. Olha só, você pode ver que dos anos 90 para cá, quanto está sendo divulgado de filmes. Inclusive temos um filme agora que está concorrendo ao Oscar, não sei se o Oscar já passou, A Chegada, né? Chegada. Concorrendo ao Oscar. Concorrendo ao Oscar. Mais uma vez a temática UFO, né? Nós estamos vendo cientistas abordando com mais frequência, militares falando com mais propriedade. Então pode ser que isso seja, quem sabe, um preparo. Com certeza. Eu me lembro que o Bill Clinton, ele falou, ele fez um pronunciamento dizendo, talvez esse seja um dos mais importantes pronunciamentos que eu vou fazer, falando que um meteorito lá, um fragmento que foi recolhido, cuja origem seria o planeta Marte, tinha micro-organismos, quer dizer, admitindo vida fora do planeta. Sim, pela primeira vez, né? Há uma curiosidade aqui do Bill Clinton. Quando o Bill Clinton assumiu a presidência, ele chamou o principal assessor dele e falou, quero saber duas coisas, o máximo a respeito dos UFOs e quem matou Kennedy. Você está brincando, ele falou isso? Falou. E esse assessor fala em entrevistas isso. Ele falou, ao final dos 8 anos, ele não ficou sabendo nenhum dos dois. Que coisa. Rafael, antes que termine o programa, e a gente está no final, temos aí 5 minutos, eu quero falar desse grandioso evento
que é o 26º Encontro Diálogo com o Universo. A gente já tinha anunciado ele na sua entrevista anterior, né? Mas nós estamos aí na boca do evento, vai acontecer agora no Carnaval, nos dias de 25 a 28 de fevereiro agora, de 2017, aqui em Curitiba, 26º Encontro Diálogo com o Universo. Ufologia, Ciência e Espiritualidade. Está aparecendo aí para você. Rafael, fala um pouco do evento e destaca algumas personalidades que estarão. Então, as pessoas podem ter acesso a toda a programação no nosso site. Sim, tá leva o nome dialogocomuniverso.com.br. Como você mesmo disse, a gente procura, já que é um período de carnaval, as pessoas gostam de retiro, gostam de buscar uma tranquilidade, e a gente resolveu unir esses três segmentos, que é ciência, espiritualidade e ufologia. E a gente sempre monta uma programação assim, muito voltada para essa conexão. Eu quero destacar que nós vamos ter aí, desde conferências como a da professora Gilda Moura, que é uma especialista em abduções. Outra lenda da ufologia. Uma lenda da ufologia. Vai ser muito bom, tanto é que nós dividimos em 2 partes, são quase 3 horas de muita informação com Átila Martins, que vive nos Estados Unidos. Vai falar sobre a política de acobertamento ufológico. Opa, essa eu não perco. De tocar nesse assunto, né? Essa eu não perco. Ele é um cara muito bem informado. Temos o Paulo Steckel, que vai falar um pouquinho sobre contatos extrafísicos, que é chamadas canalizações. Então a gente vai ter, sim... Eu estava vendo, fiquei impressionado, né? Xamanismo. Fiquei impressionado com a programação, com a riqueza. Agora, acho que é Boris Petrovic, se não me engano. Isso. É verdade que ele é parente do Nikola Tesla? Ele é sobrinho neto do Nikola Tesla, né? Uhum. E ele tem até um instituto com esse mesmo nome que reúne todas as informações, todas as pesquisas. E, para quem não sabe, o Tesla era profundamente ligado ao tema ufológico. Tá brincando. Tanto é que ele vai fazer 2 palestras sobre tecnologia extraterrestre. O Petrovic. Eu já você não conheci pode perder esse evento, gente. Pessoalmente, ele é fantástico, um jovem muito inteligente e o Tesla tinha muitos mistérios. Esse congresso também, já me aproveitando rapidamente falando, nós vamos reativar com mais força uma campanha, um projeto do Instituto Galileu Galilei, que é UFOS Queremos Ouvir a ONU. Opa, isso é importante. Ele vai ser reativado com força que coisa boa. Maior agora, com novas informações, novos procedimentos, porque a ONU, para quem não sabe, discutiu o tema em 2 oportunidades, nos anos 60 e 70. Opa, chegou a ser discutido em plenários. Foi discutido, né? E inclusive na última, o secretário-geral, que era Kurt Von Hein, ele deixou em aberto, ele falou que pretendemos que esse assunto seja discutido no futuro. Numa época que não tinha muita divulgação, muita mídia, anos 70. Agora, com esse advento da internet, eu acho que vai ter muito mais repercussão e a gente quer levar esse tema novamente para discussão junto à ONU. Porque se cabe alguém dar uma resposta à humanidade, não são os ufólogos. Essa resposta tem que ser dada pela comunidade científica e pela Organização Nacional Organização das Nações Unidas. Os ufólogos são meros coadjuvantes nesse processo, não menos importantes. Tanto é que o primeiro Oscar é dado para ator coadjuvante, né? É verdade. Então, não somos menos importantes, mas a gente espera que a comunidade científica e o segmento político, através da própria ONU, que agora tem um secretário português, né? Sim, com certeza. Sem-empossado, a gente possa dar um ritmo e cobrar essa nova reunião. Ainda te veremos na ONU, Rafael, porque você é sempre o Rafael que encabeça todos esses movimentos ufológicos. Para quem quer se inscrever, através do site, se inscreve no... Através do site, as pessoas podem se inscrever no dia também, diretamente vai ser no Hotel Lison, de 25 a 28 de fevereiro. São 4 dias de muita informação, um ambiente agradável, você conhece, você já foi conferencista nosso. Os eventos do Rafael são antológicos. E eu já estou fazendo um convite aqui para que toda a equipe do Realidade Fantástica esteja lá fazendo a cobertura. Já estamos com martelo batido aqui, estaremos lá cobrindo o evento e aí, vamos trazer um condensado aqui para os nossos amigos. Mas queremos que vocês estejam lá também, né? Entrem no site, conheçam a programação que realmente está fantástica. Rafael, é isso. Vamos então, você tem um compromisso aqui assumido conosco de falar da Operação Majestic. Você fique aguardando que nós viremos com um programa novo aí sobre esse assunto. Obrigado, Rafael, pela sua participação. Obrigado, Jamil.
E a gente quer lembrar de convidar você a se inscrever no nosso canal, né? Nós temos essa marquinha aí, assine, né? Você clica ali, é rápido, fácil e gratuito. Também curta esse vídeo, dê o seu joinha, que para nós é muito importante ter você como parceiro do programa. Curta a nossa página no Facebook e mande o seu e-mail com sugestões de pauta. Todos os e-mails são lidos, são muito bem-vindos e inclusive críticas e sugestões também são muito bem acolhidas por nós, porque o objetivo é esse. A cada programa a gente sempre descobre e confirma que o mistério está entre nós. Até o nosso próximo encontro.